fazer a nossa live número 20. Passou rápido, né? Nosso projeto de 20 lives. Pelo menos para mim passou. E aí, Ana Régia? Passou rápido para vocês? Digam aí. Galera que tá entrando agora. Para mim foi rapidinho. E assim, a gente viu pouca coisa, porque contabilidade é um mundo. Tem muita coisa pra gente estudar ainda. Mas eu não vou abandonar vocês. Essa semana até me perguntaram, professora, aí quando acabar as 20 lives, como é que a gente vai fazer? Você vai parar de fazer? Vou não, viu, pessoal? Vamos não. Agora vamos nos encontrar uma vez na semana. E aí eu passo conteúdo para vocês, passo tarefinha para vocês estudarem, irem estudando por conta própria. A gente faz live, vai tirando dúvidas para ver como é que tá o estudo de vocês. Quem é que tá conseguindo estudar, quem é que tá tendo dificuldade, em qual assunto tá tendo dificuldade. Bem, nós tivemos 19 lives, né? E dessas 19 lives, hoje é a 20ª. Como a gente viu vários assuntos, então eu achei interessante hoje resolver uma prova com vocês. E aí eu separei a prova da Cefaz Alagoas. A prova de contabilidade geral da Cefaz Alagoas, tá? Então essa prova, ela tem assuntos e esses assuntos, eles são bem relacionados com o que a gente viu. Eu nem estava pensando em resolver essa prova, tá? Quando eu comecei a escolher os assuntos da live. Então, eu fui escolhendo, assim, os assuntos de acordo com o que eu tinha visto, que eu fiz uma análise, pessoal, de 600 e poucas questões de contabilidade da CESP, contabilidade geral, das provas da CESP, dos últimos 5 anos. Então, eu tenho um curso que é resolução de questões da CESP dos últimos 5 anos. Então, são todas as questões separadas por assunto, e aí eu vou resolvendo essas questões. E aí, com base nesse conhecimento que eu tinha quando eu montei esse curso, foi que eu fui vendo os assuntos mais importantes, porque a gente vai vendo quais as questões, todas as questões, e aquele assunto que se repete bastante nas questões. Então, com base nisso, foi que eu separei os assuntos para a gente ver, tá? Nessas 20 lives. E aí, hoje de manhã, eu até estava conversando com meu marido, eu disse, não sei qual é o assunto que eu vou cobrar, que eu vou conversar com o pessoal hoje. Aí ele disse, por que você não resolve uma prova? E aí eu gostei da ideia dele, tô aqui, separei a prova da Cefaz Alagoas, que foi agora em 2020, e vamos ver o que eles cobraram, né? O que a CESP cobrou nessa prova. Ok? Vamos iniciar. A galera do Instagram, bora lá pro YouTube, pessoal, para vocês irem acompanhando as questões. Primeiro, a primeira questão de contabilidade geral, ela diz o seguinte, e cada questão eu fui associando com o assunto, com as lives que a gente viu. Então, eu olhei, fui olhando se eu tinha falado nesse assunto ou não em cada uma das lives. E aí, esse assunto dessa questão 70, ele tá abrangendo a live 4 e 5, tá? E vamos lá, vamos ver o que a questão diz. E aí, a gente depois trata do conteúdo. Determinada sociedade anônima contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos. Então, a empresa contratou um seguro por 3 anos e pagou integralmente. Ela pagou à vista o prêmio do seguro à companhia seguradora no ato da contratação, ok? Então, a empresa fez um contrato de seguro contra incêndio por 3 anos e pagou tudo à vista. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Então, a situação foi essa. A empresa contratou um seguro válido por 3 anos, tá? E aí, pagou à vista. E aí, ele diz o seguinte, né, na alternativa. Para a empresa segurada, trata-se de um fato contábil permutativo, com efeitos patrimoniais imediatos,
em contas do ativo circulante e do ativo realizável a longo prazo. Bem, vocês na live 4, a gente viu a classificação no balanço patrimonial das contas em ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. O que a gente classifica no ativo circulante? São os bens, são os direitos que vão gerar benefício para a empresa e serão recebíveis a curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses, como diz a Lei 6.404. E no não circulante a gente classifica, né, os direitos que irão se realizar após o término do exercício seguinte. Então, eu faço meu balanço patrimonial em 31 de dezembro. Tudo que eu for receber no decorrer do ano seguinte, eu vou classificar no curto prazo, no ativo circulante. O que eu tiver a receber após o término do exercício seguinte, eu vou classificar como não circulante. Então, nesse caso aí, o que acontece? A gente viu essa classificação em circulante e não circulante. A mesma coisa acontece com as obrigações. Se as obrigações forem se vencer até o final do exercício seguinte, eu vou colocar no passivo circulante. Se as obrigações tiverem o vencimento após o término do exercício seguinte, eu já classifico no passivo não circulante. Ok? Então, essa é a classificação de ativo circulante e não circulante de curto e longo prazo, tá? Curto prazo é circulante, ativo passivo. Longo prazo é não circulante, tanto o ativo quanto o passivo. No caso, valores a receber, classificamos no ativo, valores a pagar no passivo. Isso a gente conversou na nossa live número 4. Além disso, a gente também teve na nossa live número 5, a gente falou do regime de competência. O que é o regime de competência? E vimos também sobre fatos contábeis, que os fatos contábeis, eles podem ser permutativos, modificativos e mistos, tá? Os fatos contábeis permutativos, né, só relembrando, são aqueles que acontece uma permuta entre os elementos do patrimônio, ou seja, acontece uma permuta entre ativos e passivos ou entre contas dentro do próprio patrimônio líquido, de modo que os fatos permutativos, eles não alteram o patrimônio, nem para mais nem para menos, tá? Só há uma permuta entre contas patrimoniais. Existem os fatos mistos, aliás, modificativos. Os fatos modificativos envolvem pelo menos uma conta de resultado, ou uma conta de receita, ou uma conta de despesa, de modo que o patrimônio ele vai variar para mais ou para menos. Então, os fatos contábeis modificativos, eles vão modificar o patrimônio para mais ou para menos, ok? E envolvem pelo menos uma conta de resultado. Ou vai ter uma receita ou uma despesa. Então, a empresa fez uma venda à vista. Então, vai entrar dinheiro no caixa, eu debito caixa, que é um ativo, porque está aumentando, e credito uma conta de receita de vendas de mercadorias. Então, vai ter uma receita, vai ser um fato contábil modificativo aumentativo, porque as receitas, elas aumentam o patrimônio. Se for uma despesa, vai ser um fato contábil modificativo diminutivo, porque vai diminuir o patrimônio. Então, receitas sempre aumentam o patrimônio e as despesas, elas sempre diminuem o patrimônio. Ok? Além disso, a gente também falamos na live 5, dos fatos contábeis mistos, que são aqueles que envolvem, além de serem permutativos, eles também envolvem uma conta de receita ou despesa e modificam o patrimônio. Por isso, o nome é fatos contábeis mistos, também chamados de compostos, porque envolve tanto o fato contábil permutativo quanto modificativo. Então, é um fato contábil misto, tá? Envolve as duas situações. Bem, nesse caso aí, vamos ver como é que a gente registra na contabilidade esse fato. A empresa contratou um seguro, então, com esse contrato, a empresa tem o direito, tá, de ter os seus bens segurados contra incêndio por 3 anos, tá? Então, ela pagou à vista, saiu o dinheiro do caixa. Se saiu o dinheiro do caixa, caixa é conta de ativo. Ativo aumenta com débito, diminui com crédito. Então, eu vou creditar o caixa. Ao mesmo tempo, eu vou ter que debitar alguma conta. Lembram que nas partidas dobradas a gente tem que ter um débito e um crédito? Então, nesse caso, quem é que eu vou debitar? Eu vou debitar um direito, porque esse contrato está me dando o direito de ter os meus bens segurados contra incêndio. Então, eu vou debitar uma conta chamada de seguros a vencer. São seguros
que eu estou contratando, pagando à vista, e eles vão se vencer à medida que for transcorrendo o tempo. Como são 3 anos, eu vou ter seguros a vencer nos próximos 12 meses, eu vou lançar no ativo circulante, e eu vou ter seguros a vencer nos 2 anos seguintes, no segundo e no terceiro ano. Então, eu vou dividir esse valor do seguro por 3 anos. Uma parte vai ser no ativo circulante, que é curto prazo, outra parte vai ser no ativo não circulante. Então, nosso lançamento contábil ficaria um débito em seguros a vencer, no ativo circulante, certo? Que é exatamente a parte do seguro que vai vencer nos próximos 12 meses. E eu tenho a longo prazo também mais 2 anos, que é o segundo e terceiro ano do seguro, tá? Então, essa parcela referente ao segundo e terceiro ano vai ser longo prazo, vai ser um direito a longo prazo. Então, eu vou também debitar a conta seguros a vencer, só que no grupo do ativo não circulante, tá? Então, vou ter seguros a vencer 12 meses no circulante e 24 meses no não circulante. E o crédito vai ser pelo total na conta de caixa, se eu pagar em dinheiro, ou bancos, se eu pagar através de cheque ou através da conta bancária. Nesse caso aí, observem que esse lançamento ele está abrangendo a conta seguros a vencer, que é uma conta de ativo circulante, seguros a vencer no ativo não circulante, então são 2 contas de ativo que estão sendo debitadas, e eu também estou creditando a conta caixa ou a conta bancos, que também é conta de ativo. Então, a gente tem aí, trabalhando apenas contas de ativo, não envolve receita nem despesa. E aí, quando a gente tem uma permuta entre contas patrimoniais ou contas de ativo e passivo exigível, ou só contas do PL, de modo que não altera o total do PL, então aí eu tô lidando com um fato contábil permutativo. Tá tendo uma permuta entre os elementos patrimoniais. Então, nesse caso aí, pessoal, quando ele diz para a empresa segurada, trata-se de um fato contábil permutativo, realmente é uma permuta entre os elementos patrimoniais. Com efeitos patrimoniais imediatos em contas do ativo circulante, que é a parcela a curto prazo, né, são os 12 meses seguintes do seguro, e os outros 24 meses no longo prazo. Então, está totalmente correta essa questão. Ok? Dúvidas coloquem aí, tá? Nos comentários. E a questão seguinte, ela também trata dessa mesma situação, tá? E aí na live 5, a gente falou do regime de competência. Então, se vocês tiverem dúvida, voltem lá, as lives estão disponibilizadas lá no YouTube, tá? Na live 5, a gente fala do regime de competência. Aqui eu coloquei o balanço patrimonial para vocês visualizarem onde é que fica essa conta, ó. Seguros a vencer, 12 meses do seguro fica aqui e 12 meses vai ficar aqui no realizável a longo prazo, ok? E caixa vai diminuir pelo pagamento. E aí o item 71 da prova, ele aproveitou a mesma situação, tá? Que foi essa contratação de seguro contra incêndio por 3 anos pago à vista. E ele diz o seguinte: a empresa segurada estará sujeita ao reconhecimento futuro de despesas, as quais serão apropriadas pro rata temporis, de acordo com o regime de competência. O que é o regime de competência? Tá? Que também existe o princípio da competência atrelado a esse regime. Boa noite, Roger. Galera aí chegando no YouTube. Estamos resolvendo a prova da Cefaz Alagoas, pessoal, para a gente revisar os assuntos que a gente viu nas nossas lives. Então, de acordo com o regime de competência, todas as receitas que a empresa tiver e todas as despesas que ela tiver, elas deverão ser apropriadas, deverão ser reconhecidas, deverão ser registradas na contabilidade na data que elas ocorrerem. Mesmo que eu faça uma venda, só vai receber no mês seguinte. Não importa, a venda ocorreu hoje, eu registro hoje na contabilidade. Ah, eu tive uma despesa que eu só vou pagar no mês que vem. Não importa, tá? Se a despesa ocorreu hoje, eu vou registrar essa despesa na contabilidade hoje, porque ela está afetando o patrimônio da
entidade. E aí, nesse caso, o que acontece? Como a empresa, ela contratou um seguro válido para os próximos 36 meses, que são 3 anos, pagou à vista, então ela ficou com, como a gente fez o lançamento contábil no item anterior, ela ficou com um direito de seguros a vencer, uma parte no curto prazo, outra parte no longo prazo, e ela creditou o caixa dela, porque ela desembolsou, ok? Fez o pagamento à vista. Mas ela não vai lançar esse contrato de seguro todo como despesa no mês que ela contratou. Por quê? Porque essa despesa ela vai beneficiar os próximos 36 meses. Então não é justo a gente colocar tudo como despesa no mês que foi pago. O que a contabilidade faz? A contabilidade ela faz a apropriação pro rata temporis, ou seja, de acordo com o tempo, esse valor do seguro a gente vai dividir pelo período que for beneficiado com ele. Então foram 36 meses, a gente vai dividir o valor do seguro pelos próximos 36 meses. E aí, mês a mês, a gente vai apropriando essa despesa de seguro. Então, o lançamento inicial eu coloquei como um direito lá no ativo, seguros a vencer, porque eu tenho um direito de ter meus bens segurados contra incêndio, tá? Eu debitei o ativo, seguros a vencer e creditei o caixa. E todo final de mês, no final de cada mês, passou o primeiro mês, eu vou debitar uma despesa e creditar essa conta do ativo circulante seguros a vencer. Então, eu vou tirando do ativo e esse mês a mês, essa parcela mensal vai se transformando em despesa. Então, vai deixando de ser ativo, se transformando em despesa. Todo mês eu vou fazer esse lançamento contábil, tá? Por quê? Porque as despesas, elas devem ser registradas por competência. Então, as competências mensais, todo mês eu vou ter 1/36 de despesa de seguro, ok? Então, todo mês eu vou fazer esse lançamento contábil. Debito a despesa com seguro, credito seguros a vencer. E aí, aquele ativo, aquele direito, ele vai saindo, vai diminuindo e ele vai se transformando em despesa mês a mês. No final dos 36 meses, vai estar zerado, tá? Porque aí eu vou tirando do ativo e debitando a despesa. Então, nesse caso aí, de acordo com o princípio da competência, a empresa pagou tudo uma vez, mas ela vai considerando como despesa à medida que for transcorrendo os 36 meses, que é o período beneficiado, ok? Então, essa questão tá certíssima, tá? A gente tem realmente aí o regime de competência, que a gente viu o regime de competência lá na nossa live número 5, ok, pessoal? Vamos lá. Agora vamos falar sobre o produto de títulos, partes beneficiárias e bônus de subscrição. O que é isso? Então, a questão diz o seguinte: com relação à composição das demonstrações contábeis exigidas pela legislação societária, julgue os itens a seguir. Então, eu até coloquei o que é cada um deles. A questão diz: o produto obtido por uma sociedade anônima com a venda de partes beneficiárias e bônus de subscrição será apresentado como receita operacional na demonstração do resultado do exercício. Então, quando a empresa ela tem partes beneficiárias e ela tem bônus de subscrição, a venda desses títulos vai ser uma receita lá na DRE. Bem, pessoal, o que é cada um deles? Então, eu trouxe para vocês a definição. Tanto partes beneficiárias como bônus de subscrição são títulos, tá? São títulos negociáveis que a empresa ela pode emitir. E eles serão reservas de capital, porque a empresa ela vai captar recursos com esses títulos. Então, a gente tem partes beneficiárias, primeiramente. As partes beneficiárias são títulos, tá? Que a empresa emite, mas não são ações. São estranhos ao capital. Esses títulos, eles permitem que quem os possua participe dos lucros da empresa de, no máximo, 10%. É o que a Lei 6.404 diz. Esses títulos, eles não têm valor nominal e só quem pode emitir partes beneficiárias são sociedades anônimas de capital fechado. As empresas que têm ações negociáveis nas bolsas de valores, elas não podem emitir partes beneficiárias, ok? E essas partes beneficiárias, por exemplo, né, digamos que a empresa
que é uma sociedade anônima de capital fechado, ela tem um sócio fundador que fundou a empresa e trabalhou a vida inteira na empresa. Então, ele se dedicou à empresa e agora ele já está para se aposentar, né? Não tem mais condições de trabalhar. Então, a empresa ela pode emitir um título concedendo participação nos lucros para ele, como uma forma de reconhecimento pelo tempo que ele dedicou à empresa, tá? Então, nesse caso, o título está sendo cedido, não está sendo vendido. Quando esses títulos eles são cedidos, tá? Quando não há venda desses títulos, eles não são registrados na contabilidade. Existe apenas uma nota explicativa informando esse fato, ok? E agora partes beneficiárias. As partes beneficiárias, aliás, os bônus de subscrição, né? Partes beneficiárias são reservas de capital, ficam lá no patrimônio líquido. Bônus de subscrição do mesmo jeito, também são reservas de capital. E os bônus de subscrição, eles dão direito aos titulares desse título de subscrever as ações, de ter preferência na subscrição das ações. Então, vamos dizer que eu invista numa empresa e eu tenho a participação de 10% do capital dela. E essa empresa agora resolve aumentar o capital e emitir novas ações. Então, o que ela faz? Ela oferece bônus de subscrição para os seus sócios, para quem já tem investimento nela, antes de lançar esses títulos, essas ações na bolsa. Então, eu que tenho 10%, ela diz, você tem 10% de participação, a gente vai aumentar o capital. Você quer continuar com esses 10% de participação, você vai ter que comprar mais algumas ações para continuar com esses 10%, esse mesmo percentual de participação. Então, a empresa emite esse bônus de subscrição que vai me dar o direito de subscrever ações preferencialmente, antes dela lançar no mercado para todo mundo. Às vezes, esses bônus de subscrição, tá? A empresa, no caso, ela pode oferecer até essas ações com valor menor do que o valor que ela lançaria no mercado. Então, a empresa dá um prazo também para os que já são sócios resolverem se querem comprar aquelas ações ou não. Tá? Então, o bônus de subscrição, ele confere o direito para quem já tem ações na empresa de subscrever dentro do limite do capital autorizado no estatuto. A gente viu nas aulas iniciais, eu acho que foi na aula 2, na live 2, falando sobre o que é o capital autorizado. O capital autorizado é aquele capital que a sociedade anônima ela coloca como limite para que possa haver aumento de capital na sociedade sem precisar haver assembleia e alteração no estatuto. Então, o capital autorizado é um limite que é dado, que o capital pode ser aumentado até esse limite sem que seja necessário alterar o estatuto da sociedade, tá? Então, partes beneficiárias de bônus de subscrição são títulos que a empresa emite, tá? E ela pode ceder ou pode vender esses títulos. No caso, se ela vender esses títulos, esse recurso vai ser registrado lá nas reservas de capital, ok? Então, vai entrar dinheiro na empresa, caixa ou bancos, e a gente vai creditar o patrimônio líquido na conta de partes beneficiárias e bônus de subscrição, que são reservas de capital. Nesse caso aí, ele está dizendo que o produto obtido por uma sociedade anônima com a venda de partes beneficiárias e bônus de subscrição será receita operacional na DRE. Vai ser receita? E aí, depois de eu falar, explicar tanto, o que vocês acham? Vai ser receita? Vai não, né? Vai ser receita de capital, lá no patrimônio líquido. Não vai ser receita operacional do exercício. Então, tá errado esse item por causa disso, tá? E aí, pessoal, vocês que estão aí, entraram depois, tá? Nossa 20ª live hoje. E a gente vai continuar o projeto, só que vai ser aulas semanais, tá? E eu vou separar uma aula para explicar para vocês bem direitinho todo o patrimônio líquido, tá? O capital social, as reservas de capital, o que é cada uma, que vocês já aprenderam agora, que tem partes beneficiárias e bônus de subscrição, que são reservas de capital. Tem também as reservas de lucros, que são 8 reservas, então tem que explicar, tem que ser uma aula bem longa para explicar cada uma delas. Ações em tesouraria e lucros ou prejuízos acumulados. No caso, sociedades anônimas, apenas
prejuízos acumulados, porque a gente já viu que no final do exercício, as sociedades anônimas, elas não podem ter lucro parado. Então, não pode ter lá no PL de uma sociedade anônima conta lucros acumulados, tá? Só fica acumulado se for prejuízo. E vamos lá, vamos para... Eu trouxe aí para vocês o balanço patrimonial, sempre mostrando o balanço para vocês irem acompanhando o que a gente está falando, onde é que fica o item na demonstração contábil, tá? Para vocês irem se localizando. Aqui é a composição do patrimônio líquido. Então, eu vou separar uma aula para falar de cada uma dessas contas contábeis, tá? São 6 contas contábeis que a gente tem aí no PL. Tranquilo? E a gente tem essa conta aqui de ajuste de avaliação patrimonial. O que representa essa conta? Ajuste de avaliação patrimonial vai representar o reflexo dos aumentos nos ativos ou nos passivos, tá? Decorrentes de novas avaliações, permitidas legalmente, claro, né? Então, digamos que eu aumente um bem, eu faça uma nova avaliação de um bem meu, no ativo imobilizado, e esse bem aumente R$1.000. Então, eu vou ter aqui um aumento no meu imobilizado de 1.000, e o reflexo desse aumento vai vir aqui para ajuste de avaliação patrimonial, também no valor de 1.000, tá? Então, nesse caso, o aumento desse bem não vai para o resultado do exercício, não vai ser uma receita, não vai ser um ganho, tá? Uma receita para a empresa. Tá sendo um aumento do patrimônio, tá? Decorrente de uma avaliação patrimonial. Então, as alterações de ativos e passivos, para mais ou para menos, tá? Essa conta também pode ter saldo devedor, tá? Apesar dela estar aí no PL, ela pode ter saldo devedor ou credor. Então, as alterações que houverem nos elementos do ativo ou do passivo decorrentes de novas avaliações, o reflexo vai ser nessa conta de ajuste de avaliações patrimoniais, ok? E aí, vamos para uma questão falando sobre isso, né? A gente viu essa composição, eu falei rapidamente para vocês sobre essa composição do patrimônio líquido na nossa live número 3, tá? E a questão diz: com relação à composição das demonstrações contábeis exigidas pela legislação societária, julgue os itens a seguir. A conta ajuste de avaliação patrimonial pertence ao patrimônio líquido. Então, está falando exatamente dessa conta que eu disse a vocês. Pertence ao PL, ok, é uma conta de patrimônio líquido. E destina-se a registrar no balanço patrimonial os aumentos ou as diminuições de valor de elementos do ativo e do passivo, sujeitos à avaliação a valor justo. Até aqui tudo certo. Por determinação legal ou regulamentação específica, enquanto tais variações não puderem ser reconhecidas no resultado do exercício, em obediência ao regime de competência. Então, aí, nesse item, ele está trazendo toda a definição da conta ajuste de avaliação patrimonial, ok? Então, como eu disse a vocês, eu vou falar numa aula específica só sobre a composição do PL. Mas ajuste de avaliação patrimonial representa as alterações que houverem nos ativos ou nos passivos, decorrentes de novas avaliações, tá? Avaliações a valor justo, a gente até viu na aula tanto do imobilizado quanto na aula do intangível o que é o valor justo. Também na aula de estoques, tá? O que é valor justo. O valor justo é o valor do item, do ativo ou do passivo, que ele é transacionado no mercado em condições normais, né? Uma transação em que não haja pressão nem da parte vendedor nem comprador, tá? Então, é o preço do item, do ativo ou da obrigação do passivo, numa transação normal entre participantes do mercado. Então, nesse caso aí, quando a gente avalia um elemento patrimonial, um ativo ou um passivo, a valor de mercado, que a gente chama de valor justo, tá? A gente faz essa avaliação e o reflexo desse aumento ou dessa diminuição vai ser na conta de ajuste de avaliação patrimonial. Então, tá certíssimo aí toda essa definição. É importante vocês lerem, depois vocês forem revisar, para entender essa definição, ok? Então, tá certíssima essa afirmação. Vamos para a próxima. Na live, deixa eu ver qual foi a live. Na live número 7, a gente teve três lives falando do CPC 00. Estão lembrados? Vocês já deviam estar abusados de assistir, de me ouvir falar no CPC 00.
tá? Mas ele é importantíssimo e toda prova tem questão do CPC 00. Então, eu trouxe aí esse quadro para vocês relembrarem as características qualitativas da informação contábil, tá? A gente tem as características fundamentais e as características de melhoria. Todas são características qualitativas, porque fala da qualidade da informação. Então, características fundamentais da informação é a relevância e a representação fidedigna. O que é a relevância? A relevância é aquela informação que é capaz de fazer diferença na decisão do usuário. Então, eu sou usuário, eu estou na dúvida se compro mais ações ou não daquela entidade. E eu tenho uma informação relevante, aquela informação ela vai pesar no momento de eu tomar a decisão. Se eu aumento minha participação ou se eu vendo as minhas ações. E essa informação vai estar nos relatórios financeiros, tá? Nas demonstrações contábeis. Representação fidedigna. Pela representação fidedigna, todos os elementos das demonstrações contábeis, dos relatórios financeiros, eles têm que mostrar realmente a realidade do elemento patrimonial que se propõe a representar. Então, digamos que eu tenha lá estoques. Estoques tem que representar realmente quanto a empresa tem lá no seu almoxarifado. Se eu tenho duplicatas a receber, tem que demonstrar exatamente o valor que a empresa tem a receber, tá? Não o valor que ela tem total, contando com aqueles valores em atraso, que estão em cobrança judicial, cobrança administrativa. Não, tem que representar realmente quanto a empresa tem a receber. Se a empresa tem valores em atraso, isso aí vai ter uma provisão para perdas, né? Junto para poder você, usuário, saber exatamente que aquele valores a receber representa fidedignamente quanto a empresa tem a receber. Além dessas duas características fundamentais, RR, relevância e representação fidedigna, a gente tem as características de melhoria, que é comparabilidade. A informação tem que ser comparável. Você pode comparar a informação do balanço da empresa com o balanço da mesma empresa do exercício anterior, para você verificar como foi a variação. Ou você pode comparar o balanço de uma empresa com o balanço de outra, desde que elas tenham características muito semelhantes, tá? Seja o mesmo porte, mesma atividade econômica, inclusive a mesma forma de gestão, porque tem uma empresa, se for uma gestão conservadora, uma gestão mais agressiva, então isso também vai fazer diferença, tá? Então, a comparabilidade permite que você compare informações da mesma empresa em períodos diferentes ou empresas diferentes no mesmo período, desde que elas sejam equivalentes, tá? Tenham bastante itens em comum. Compreensibilidade. A informação que tem no relatório financeiro, ela tem que ser clara e precisa. Essas são as palavras-chave, tá? Da compreensibilidade. Tempestividade. A informação tem que chegar a tempo de fazer diferença na decisão do usuário, ok? Então, eu tô lembrando para vocês aí, relembrando as palavras-chave. Capacidade de verificação, também chamada, pode também vir na prova chamada verificabilidade, tá? Que é a informação poder ser verificada. Digamos que lá no balanço patrimonial tem lá caixa. Eu, usuário, eu posso ir lá no caixa da empresa, contar o dinheiro para verificar se realmente está refletindo a realidade. Ou também eu posso verificar de forma indireta. Tem a verificação direta e indireta, tá? Mas de modo que a verificabilidade é você ter condição de verificar se aquele item que está lá na demonstração contábil realmente representa a realidade, ok? Falando aí nessas características, vamos para a questão que caiu na Cefaz Alagoas, que ele diz, na nossa live 7 a gente falou sobre isso. Uma das características qualitativas fundamentais da informação financeira, então, característica qualitativa fundamental, RR, tá? É a representação fidedigna, que preconiza, então até aí tá certo, tá? É relevância, representação fidedigna, são as fundamentais. Que preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis da forma legal dos fenômenos que elas se propõem a representar. Então, vamos lá, pessoal. Com base no que eu disse, vocês acham que essa questão está certa ou errada? Me digam aí. A gente viu que as características qualitativas são RR, relevância, representação fidedigna. Ele diz que, ele está falando aí da representação fidedigna, e ele diz que ela preconiza, o que é que diz a representação fidedigna? Uma informação que tenha representação fidedigna. O que ela fala?
ela fala que os elementos patrimoniais têm que representar fidedignamente o que está se propondo a representar. Certo ou errado? Tá certo? Bora lá, vamos ver o que tem de errado. Bem, a gente viu que aqui é fundamental, ele está dizendo que é a representação fidedigna, ok? Preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis da forma legal. Então, pessoal, isso aqui é que está sendo o nó da questão, tá? Porque aí a gente vem lá no CPC 00 que eu falei para vocês. A essência da transação, ela prevalece sobre a forma legal como essa transação ocorra. E a gente sempre tem o exemplo do arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil, a empresa faz um contrato onde ela arrenda um bem, ela fica sendo arrendatária. Ela fica com esse bem, mas a forma legal da transação é um contrato. O bem não pertence a ela, tá? Não tá no nome da empresa, mas ela usa, se quebrar, ela conserta, ela está tendo os benefícios, o risco e o controle desse bem. Então, é como se fosse um bem dela. Nesse caso, ela contabiliza no seu ativo imobilizado como se dela fosse, porque todas as características da transação é como se fosse uma compra do bem, mesmo sendo através de arrendamento mercantil, tá? Onde no documento não está no nome da empresa. Mas ela assume toda a responsabilidade sobre esse bem, todo o ônus e bônus. Então, nesse caso aí, a forma legal independe, tá? Independe. A essência da transação prevalece sobre a forma como legalmente a transação ocorreu, certo? Então, nesse exemplo aí, por exemplo, né, a gente tem lá no imobilizado um bem arrendado, né, decorrente de um contrato de arrendamento mercantil, mas a gente, apesar desse bem não estar no nome da nossa empresa, ele está registrado no nosso imobilizado. Então, não depende da forma legal, tá? A essência da transação, ela é bem superior à forma, ela prevalece sobre a forma como essa transação ocorra. Então, essa palavrinha está eliminando aí a questão, tá? A gente vê na nossa live falando do CPC. Então, vocês, se não tiverem lembrados, voltem lá para não perder questão disso, certo? E observem, como eu sempre digo a vocês. Aí, ele coloca aí 2 palavrinhas para eliminar a questão, ok? Vamos lá. Então, tá errada por causa disso. Na nossa live 19, que foi a de ontem, né? A gente falou sobre o ativo intangível, certo? E eu resolvi com vocês uma questão, não sei se vocês estão lembrados. Eu resolvi com vocês uma questão para mostrar como é que a gente calcula o custo do ativo intangível, tá? E também é bem semelhante ao custo do imobilizado. Como é que eu sei quanto custa para mim um ativo intangível? E aí na questão dizia que a empresa comprou um software por 25 mil. Então, o valor de custo do intangível, lembrando que o intangível são bens que não têm existência física, tá? Eles não têm existência material. Então, a empresa comprou um software por 25 mil. Ela pagou mais 10% de impostos não recuperáveis. A gente viu o que é um imposto recuperável e não recuperável lá na nossa live falando de estoques, na live 14. E aí a empresa comprou 25 mil mais 10% de impostos não recuperáveis. Ou seja, se ela não vai recuperar esse imposto, entra como custo do bem. Então, eu vou ter o valor da compra mais os impostos não recuperáveis. E aí a empresa, no exemplo lá, ela também mencionava que teve gastos com testes no software, teve gastos com mão de obra especializada, né, até deixar esse software pronto para uso. Então, ela teve todos esses gastos. E também a questão dizia que ela teve despesas administrativas diversas. Então, despesas administrativas diversas não entra no custo do bem. O que eu vou considerar como o custo do meu bem? Eu compro um software, o que vai entrar no custo desse software? O valor dele, os impostos não recuperáveis e todos os gastos que eu tiver com teste, com mão de obra especializada para instalação, até ele estar pronto para ser usado, tá? E aí a questão diz o seguinte, com base no que a gente viu ontem, que a gente resolveu essa questão. Então, se vocês não lembram, corram lá na live 19, que foi de ontem, tá? E aí tem essa questão.
ela diz o seguinte: o reconhecimento inicial de um ativo intangível que tenha sido adquirido em separado, né? Lembra que para ser ativo intangível ele também tem que ser separado. Você pode vender, alugar, tá? Esse bem, ele só é classificado no ativo intangível se tiver condição de ser separado, tá? Se ele puder ser transacionado. Aí até eu falei para vocês um exemplo de um software que ele só funciona se estiver junto com o hardware. Se for assim, ele vai ter que ser classificado lá no ativo imobilizado. Agora, se eu tiver um software que ele funciona independente do hardware, então ele é um ativo intangível, porque ele pode ser adquirido em separado. E aí, o reconhecimento inicial de um ativo intangível que foi adquirido em separado deve ser feito ao custo, o qual deve incluir. O que a gente inclui no custo desse ativo intangível? Entre outros elementos, então você vê que ele deixa em aberto, não é só exatamente o que ele está dizendo aqui. Entre outros elementos, junto do custo vai ter os impostos de importação e os impostos não recuperáveis, incidentes sobre a compra. O que vocês acham aí? Tá correto? Observe que ele não está sendo específico, tá? Ele não está dizendo que o custo compreende o valor do custo mais os impostos de importação e os impostos não recuperáveis. Ele está dizendo que vai incluir, entre outros elementos, esses aí. E aí? O que vocês acham? Vamos lá. Hoje é sexta-feira, nossa 20ª live. Vamos respondendo, vamos respondendo. Então, nesse caso aí, pessoal, vai incluir esses itens realmente, como a gente viu na questão de ontem, na nossa live 19, tá? Então, tá correto. Porque pode incluir também outros elementos. Digamos que a empresa, como no exemplo da questão de ontem, ele disse que teve gastos com mão de obra especializada para instalar, teve gastos com testes. Então, todos esses custos, até o ativo intangível estar pronto, eles vão somar e tudo vai ser o custo desse ativo intangível. Então, se eu gastar 20 mil ao todo, esses 20 mil vai ser o valor que eu vou registrar lá na minha contabilidade, no meu balanço patrimonial, vai figurar ativo intangível 20 mil, que representa todos os gastos que eu tive com esse ativo até ele estar em condições de utilização. Ok? Muito bem, a galera tá aí acertando. Vamos para a próxima. Quando a gente viu na nossa live 14 e 15 sobre estoques, tá? A gente viu a live 14, a gente viu a definição de estoques, e na live 15 eu separei para falar para vocês os métodos de avaliação dos estoques pelo controle permanente, tá? A gente viu que a gente tem o controle periódico e o controle permanente das mercadorias. Quando eu tenho o controle permanente, eu estou registrando ali toda a entrada e saída de mercadoria que tem no meu almoxarifado. Então, eu estou controlando de forma permanente. E a contabilidade, ela pode ter o controle, tá? São 2 métodos que a gente usa, aliás, são 3, né? De acordo com o CPC 16, tem o preço específico. O preço específico já está dizendo. Então, eu tenho uma loja de carros importados de luxo. Então, o custo de cada um deles vai ser exatamente aquele preço específico que eu comprei eles. Quando eu vender, o custo eu já conheço. Por quê? Porque são elementos em separado, são poucos itens. Então, geralmente, esse tipo de mercadoria, né, que são bem específicas, existe um controle do custo específico de cada um. Então, nesse caso aí, o CPC 16 diz que tem o custo específico. E também a gente tem os itens que podem ser controlados através do método PEPS ou média ponderada, tá? O PEPS é o quê? Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, eu compro a mercadoria hoje por R$10 a unidade. Amanhã eu compro por 12. Depois de amanhã eu vendo essa mercadoria. Eu vou tirar do meu estoque quem? Eu vou tirar do meu estoque, a primeira que entrou vai ser a primeira a sair, se eu estiver usando o método PEPS, tá? Então, o PEPS, primeiro que entrou, vai ser o primeiro a sair. E aí, eu comprei por 10. O preço mais antigo é o que vai ser dado baixa quando eu fizer a venda dessa mercadoria. Então, no PEPS, o custo da mercadoria vendida, né, que vai ser o valor de 10,
No caso aí eu comprei por 10, no dia seguinte comprei por 12, a gente está numa economia inflacionária, porque está aumentando o preço. Então, como eu vou dar saída nas mais antigas a um menor preço, porque a economia inflacionária, o preço mais antigo é o menor. Então, o custo da minha venda vai ser menor do que se eu estivesse usando o método ponderado. Então, nesse caso aí, na economia inflacionária, quando eu comparo o PEPS com a média ponderada, tá? O custo da mercadoria vendida, que é exatamente o valor que vai sair dessa mercadoria do estoque, ele vai ser menor do que se eu usasse a média. Porque a média, como é que é a média ponderada? Vocês estão lembrados? Esqueceu, pessoal? Corre lá na live número 15, tá? A média é o seguinte, eu comprei o produto ontem por 10, comprei hoje por 12. Então, eu tenho 2 unidades, 10 e 12 dá 22. Qual vai ser o custo unitário médio? Então, eu vou pegar o valor do estoque e dividir pela quantidade. Eu vou ter um valor médio do produto de R$11. Quando eu vender, eu vou dar saída por esse valor médio. Então, no caso aí, o custo da minha venda no PEPS vai ser menor do que na média, tá? Por quê? Porque no PEPS eu vou dar saída nos preços mais antigos. Então, quando eu dou saída no preço mais antigo, o custo da venda vai ficar mais baixo, tá? E aí, nesse caso, quando a gente verifica esses dois métodos, a gente chega à conclusão que se a gente estiver trabalhando numa economia inflacionária, onde o preço está sempre aumentando, né? Quando eu vou dar saída no meu estoque nos preços mais antigos, então o custo das minhas vendas sempre vai ser mais baixo, vai ser superavaliado, tá? E o estoque vai ficar com valor maior, porque o estoque vai ficar com preços mais recentes. Na média, não. Como eu estou calculando sempre a média, cada entrada de mercadoria eu acho um preço médio, quando eu vender, eu dou saída por esse preço médio. E o meu estoque também vai ficar por um preço médio. Então, quando eu estou usando a média, eu vou manter tanto o custo quanto o valor do estoque final pelos preços médios. Se eu tiver num período de deflação, tá? Aí, claro que vai acontecer o inverso. No período de deflação, eu comprei a mercadoria por 12. No dia seguinte, eu compro ela por 10. Então, se eu usar o PEPS, eu vou dar saída nos preços maiores. Então, meu custo vai ser maior. Então, vai ocorrer o inverso. A CESP, ela gosta muito de cobrar isso, esse raciocínio, tá? Eu vi diversas questões, essas questões que eu analisei dos últimos 5 anos, nas provas de nível superior, para auditor fiscal, auditor tribunal de contas, contador. Então, tudo que tinha de contabilidade eu avaliei. E eles cobram muito esse raciocínio, tá? E aí, vamos lá. Aqui na Cefaz, eles também cobraram isso. E a questão diz, olha, em um cenário econômico de alta de preço, cenário econômico de alta de preço é numa economia inflacionária. A opção pela utilização do método PEPS, então se eu usar o PEPS, provoca custo de mercadoria vendida em valores maiores. Então, se eu usar o PEPS, o custo das minhas vendas vai ser maior do que os que seriam obtidos com a utilização do método da média ponderada. Bem, pessoal, quando eu estou num cenário econômico de alta de preço, inflação, cenário inflacionário, se eu usar o PEPS, eu vou dar saída nas mercadorias. Primeiro que entrou, primeiro a sair. Então, no meu estoque, quando eu vender, eu vou dar saída nos preços mais antigos, que vão ser menores. Então, o custo dessas vendas vai ser menor do que se eu usar a média. E ele está dizendo aí que vai ser o inverso, vai ser valores maiores. Não, né? Vão ser valores menores. Então, eu vi diversas questões eles cobrando esse raciocínio, tá? Então, é importante vocês revisarem essa live 15 falando sobre isso, tá? Lá eu mostro a ficha de estoque, o exemplo e mostro como é que se comporta em cada um e faço esse quadro aqui que a gente comparou. Esse quadro aqui eu trouxe lá da live 15 para vocês avaliarem, ok? Relembrar. E a gente tem, quando a gente viu estoques, a gente avalia os nossos estoques que estão lá no ativo circulante, no grupo estoques. A Lei 6.404 diz que a gente deve avaliar os estoques pelo valor de custo, tá? Ou valor de mercado dos dois, o menor. O CPC 16, que trata de estoques, ele diz que o estoque vai ser avaliado pelo valor de custo ou valor realizável líquido
dos dois o menor. O que é o valor de custo? É o valor que eu comprei a mercadoria, tá? O que eu paguei de seguro, de frete, de impostos não recuperáveis, o valor da mercadoria em si, tudo que eu gastei para deixar aquela minha mercadoria na prateleira pronta para venda vai ser custo dela, tá? E eu tenho o valor realizável líquido, que é o preço de venda dessa mercadoria menos os custos que eu possa ter para fazer essa venda, eu vou chegar a um valor realizável líquido. O que é realizável? É tudo que eu posso transformar em dinheiro. Então, o valor realizável líquido é quanto eu consigo transformar aquela mercadoria em caixa. E aí eu tenho um exemplo aqui. Ó. A mercadoria foi adquirida por 1.000, né? Então, 1.000 é o valor de custo da mercadoria. Mas o valor realizável dela é 800. Então, eu comprei por 1.000, mas não consigo vender essa mercadoria e recuperar esses 1.000. O valor realizável dela é 800. É quanto eu consigo vender essa mercadoria. Nesse caso aí, a gente está tendo uma perda nos estoques no valor de R$200. E eu tenho que reconhecer essa perda, tá? E aí o meu balanço patrimonial vai estar demonstrado dessa forma. Após eu reconhecer a perda, né, que está havendo, eu vou registrar e mostrar lá no meu balanço patrimonial dessa forma. E aí a gente vai para a nossa live 14 e teve uma questão na CESP cobrando exatamente isso. A gente tem aí, com relação às operações envolvendo estoques de mercadorias, julgue os itens subsecutivos. Uma mercadoria cujo custo de aquisição não possa mais ser recuperável, deve ser mensurada a valor justo. Então, é valor de custo ou valor realizável líquido dos dois, o menor. E aí ele está dizendo que vai ser valor de custo ou valor justo. O que vocês acham? Né? Tá errado, exatamente. Né? Tá errado, por quê? É valor de custo ou valor realizável líquido, conforme diz o CPC 16. Ou a lei chama de valor de mercado, tá? Então, a mercadoria, vocês observem como eles cobram isso, tá? E aí, está erradíssima, ok? E aí, pessoal, terminamos. Resolvemos as questões da Cefaz Alagoas, tá? Eu agradeço a companhia de vocês nesse projeto das 20 lives que nós tivemos. Conseguimos chegar ao final das 20 lives, tá? Na quarta-feira eu estava até apreensiva de não conseguir fazer a live na quarta-feira, porque deu problema na internet, né? E a Vivo disse que só ia conseguir estava fazendo reparo, só ia voltar ao normal no dia seguinte. Mas, graças a Deus, voltou também no mesmo dia, no período da tarde. E a gente conseguiu fazer. E não furamos nem um dia no nosso compromisso das 20 lives, tá? Mas, claro, imprevistos poderiam ter acontecido. Mas, graças a Deus, foi tudo perfeito. Eu agradeço a companhia de vocês. Como eu já disse, eu apenas despertei vocês para o estudo, tá? A gente tá nesse período que é mais complexo, tá todo mundo em casa. Então, vamos aproveitar para produzir. A melhor forma da gente utilizar nosso tempo é sendo produtivo. Como a gente conversei com o psicólogo Raul, né, falando sobre como estudar, como ser produtivo nesses tempos de quarentena. A gente conversou também com o lutador Nino Bezerra, falando sobre as semelhanças que tem na luta de um concurseiro, na luta de um estudante, com um lutador profissional. Então, a gente viu que tem muita coisa em comum. Foi bem interessante. As duas lives que nós fizemos foram bem interessantes. Né? Eu espero que vocês tenham gostado também. Pela quantidade de visualizações, né? Foram muito visualizadas, então significa que a galera gostou. E aí, essas lives, pessoal, tá tudo aí no YouTube. Vocês observem que a prova, ela trouxe todos os assuntos que a gente viu. Só não teve um assunto lá de PL, porque não deu tempo a gente ver patrimônio líquido. Tá? Porque contabilidade realmente é muito assunto. A gente precisa estudar, né, de uma forma, estudar calmamente e numa sequência. Eu tentei buscar, como a gente tinha só 20 aulas, então eu tentei sumarizar numa sequência que vocês pudessem, para quem não sabe nada de contabilidade, pudesse ir acompanhando toda a estrutura lógica da contabilidade. Tá? Então, um grande abraço para vocês. E aí eu vou publicar aí, vou ver o dia que a gente vai ficar fazendo a nossa live semanal, tá? Eu vou tirar um dia da semana para me encontrar com vocês. Um grande abraço, pessoal, e até a nossa live.